O que será que fez da gente a espécie dominante na Terra? Sabe, no livro Sapiens, o Yuval Noah Harari defende uma ideia central, uma ideia super poderosa que explica isso. E é essa ideia que a gente vai desvendar aqui. Pois é, esse é o grande enigma da nossa história, né? Pensa só, por milhões de anos, a gente era só mais um bicho no meio da cadeia alimentar, vivendo com medo, morrendo de medo dos predadores. E aí, de repente, pá, tudo muda. Mas o que foi que mudou? Então, para a gente entender o que nos fez tão diferentes, o primeiro passo é derrubar umas ideias bem comuns, sabe? Uns mitos sobre por que a gente seria superior. Olha, o mais óbvio seria pensar, foi o nosso cérebro gigante ou a gente era mais forte. Mas a verdade é que não foi nada disso. E é aí que a coisa fica interessante. Os neandertais, por exemplo, eles não só eram mais fortes, como tinham cérebros maiores que os nossos. E eles também usavam fogo, ferramentas, ou seja, a nossa vantagem definitivamente não era física. Se o segredo não estava no corpo, onde é que ele estava? Bem, a resposta está na nossa mente. Mais especificamente, numa verdadeira revolução na maneira como a gente começou a se comunicar. Um evento que a gente chama de revolução cognitiva. Para entender essa revolução, vamos pensar no básico. Muitos animais têm linguagens bem complexas, né? Eles conseguem descrever o que está acontecendo ali, na hora. Por exemplo, um macaco pode gritar algo que significa exatamente isso. Cuidado, um leão. Só que aí, o Homo sapiens deu um salto, um pulo gigantesco. A gente começou a usar a linguagem para falar de coisas que simplesmente não existem no mundo físico. Aquele mesmo leão deixa de ser só um perigo e passa a ser, por exemplo, o espírito guardião da nossa tribo. Essa capacidade de falar sobre ficção, sobre o que a gente imagina, isso é o que nos torna único. E é essa habilidade que nos permite criar o que Harari chama de realidades imaginadas. Olha, não é mentira no sentido de enganar alguém. É mais como uma história em que um grupo enorme de pessoas concorda em acreditar. É uma crença compartilhada. Tá, mas e daí? Por que essa coisa de contar a história é tão revolucionária? A resposta está numa única palavra: escala. Pensa o seguinte, a maioria dos mamíferos sociais, tipo chimpanzés, só consegue viver em grupos de, no máximo, uns 150 indivíduos. Esse é meio que um número mágico. É o tanto de gente que a gente consegue conhecer bem, confiar de verdade, sabe? Passou desse número, o grupo começa a rachar, a confiança some. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se o nosso limite natural é 150 pessoas, como é que a gente foi capaz de construir cidades com milhões, impérios com centenas de milhões de habitantes? Como a gente quebrou essa barreira? A resposta são as nossas histórias, os nossos mitos compartilhados. É acreditar na mesma ficção que permite que milhões de pessoas que nunca se viram na vida consigam confiar umas nas outras e trabalhar juntas por um objetivo em comum. É impressionante. E olha, isso pode parecer uma coisa meio abstrata, coisa de tribo antiga, né? Mas a verdade é que o nosso mundo de hoje é totalmente construído em cima dessas realidades imaginadas. Quer ver? Vamos pegar uns exemplos bem concretos. Dinheiro. O que é o dinheiro, afinal? É só um pedaço de papel ou, hoje em dia, um número num servidor de computador? Ele não tem valor nenhum por si só, certo? O poder do dinheiro vem unicamente da nossa confiança coletiva. Todo mundo acredita que ele vale alguma coisa, então ele vale. É, talvez, a história mais bem-sucedida que a humanidade já contou. Outro exemplo, empresas, corporações. Pensa numa empresa como a Peugeot. O que ela é? Ela não é o prédio, não são os funcionários, não são os carros. Ela é uma ficção legal, uma entidade que só existe no papel, na nossa imaginação coletiva. E essa ficção pode ter propriedades, fazer dívidas, tudo porque uma outra história, a do nosso sistema de leis, diz que ela pode. E isso vai ainda mais fundo. Pensa em conceitos que a gente valoriza demais, como justiça ou direitos humanos. Isso não é algo que a gente encontra na biologia, sabe? Não está escrito no nosso DNA. São conceitos, ideias, histórias muito poderosas que a gente inventou e que a gente concorda em seguir para tentar criar uma sociedade melhor. Então, a gente chega num ponto central aqui. Desde a revolução cognitiva, o Homo sapiens passou a viver basicamente numa realidade dupla. Funciona assim. De um lado tem a realidade objetiva, coisas que estão aí, queira a gente ou não, rios, árvores, leões. Do outro lado tem essa realidade imaginada ou intersubjetiva,
Deuses, nações, dinheiro, corporações, coisas que só existem porque um monte de gente acredita que elas existem. E o mais louco de tudo é que, com o passar do tempo, essa realidade que a gente inventou se tornou mais poderosa que a realidade objetiva. Pensa bem, hoje a sobrevivência dos rios, das árvores e dos leões depende totalmente das decisões de entidades imaginadas, como os Estados Unidos ou uma empresa como a Google. E é aqui que a gente chega na parte mais radical e talvez mais esperançosa disso tudo. Se o nosso mundo é construído com base em histórias, isso significa que a gente pode mudar essas histórias. E se a gente muda as histórias, a gente muda o mundo. Isso nos deixa com uma pergunta gigantesca, né? Nosso mundo é feito de histórias. Qual vai ser a próxima história em que a gente vai escolher acreditar?